Oi, pessoal. Iverson aqui. Eu tinha falado no último post que eu ia fazer um vídeo rápido compartilhando o meu último side project, tá? E esse é o Resense. Ele foi o meu side project. E eu construí ele porque eu tinha algumas demandas de pesquisa. Eu uso bastante água no dia a dia. E uma das coisas que eu estava usando, ano passado, eu estava testando o Synthetic Uses, né? E até recentemente fiz um post compartilhando todo esse processo de aprendizado e vi bastante e tive bastante interações com esse post, pessoas me chamando para conversar, pessoas pedindo para eu explicar, apresentar para o time deles. E eu dei mentoria também para o Croquete, uma comunidade de design aqui de Pernambuco. E eu via pessoas que entenderam, e quando entenderam, conseguiram executar e viram valor logo, mas também via pessoas que tiveram dificuldade de aterrissar, porque elas já lidavam, já tinham testado anteriormente em Synthetic User no processo, e viram que tinham bastantes dúvidas ainda, problemas em questão de qualidade, confiabilidade. Tinha bastante. Eu escutei pessoas que trabalham com pesquisa, UX researchers, não confiando, enfim, existe bastante oportunidade de se falar mais sobre isso, tá? Então, pensando nisso e resolver essa minha necessidade também de usar isso na minha empresa, no meu trabalho, no meu dia a dia, tudo que eu preciso fazer pesquisa e trazer o usuário para perto, eu uso o Synthetic User como ponto de partida. Então, por esse motivo, eu criei essa ferramenta para tangibilizar toda a ideia. E ele está pronto para quem quer usar. Eu vou começar a apresentar para vocês aqui muito rápido. Isso aqui é a landing page, então você vai conseguir ver, explicar. Já tem amigos meus usando nas empresas deles, assim como eu também estou usando na minha para gerar personas sintéticas e começar a exploração. A premissa do Essence é usar a premissa do Essence é usar os dados que você já tem. Então, não necessariamente você precisa fazer uma investigação ou usar dados gerados por inteligência artificial. Tá? Eu vou mostrar para vocês na prática, mas depois vocês exploram mais a landing page, vocês, quem quiser, está disponível para uso. Eu vou deixar o link para quem testar. Tá? Eu vou fazer o login na minha conta. Tá. Esse aqui é o meu Canva, ele já tá pronto, ele já está preenchido, porque como eu falei, né? Eu uso no meu dia a dia. Inclusive, esse aqui é um modelo de câmera que eu estou usando para o próprio Resense, conectando, gerando os dados que eu já tenho de navegação, de analytics, de pesquisa. E a premissa para o Resense funcionar é o seguinte: ele funciona em três etapas principais. A primeira, do lado esquerdo, é as fontes. Então, como eu falei, a base de funcionamento dele é trabalhar em cima dos dados que você tem e não criar dados do zero, não criar persona do zero. Aqui eu separei em três grandes grupos: comportamental, atitudinal e contextual. Se você não sabe o que é isso, eu também trouxe aqui forma que explica o que é isso, o que cada unidade desse faz. E também você pode ver por formato. Alguns spoilers, assim, o Notion está funcionando, o Google Analytics já está funcionando, Mixpanel eu tô vendo se eu faço aqui, se vale a pena eu fazer. Na empresa que eu trabalho atual, a gente usa Mixpanel lá, então provavelmente eu vou fazer Mixpanel para já conectar. Então, essas fontes, ela permite o, o agente do Essence conhecer os dados que você tem sobre o cliente, sobre o usuário, sobre o seu produto. Então eu tenho aqui alguns dados, já adicionei algumas fontes aqui, tá? Então hoje você já consegue aqui no Essence automatizar essas integrações. Então, por exemplo, eu já estou botando o Notion, ele já tem aqui para sincronizar, eu botei para sincronizar, mas eu posso botar para sincronizar. O que significa isso? Significa que o Essence vai ver se no Notion você fez alguma alteração naqueles documentos. Se você fez alguma outra entrevista e documentou essa entrevista, se você gravou. E aí automaticamente o Essence vai identificar isso e vai alertar para você de que precisa gerar novos perfis ou
evoluir os que já tem. Tá? Então, basicamente, essa é a premissa. A primeira etapa é essa, é trabalhar com a fonte. Se você for ler o artigo que eu fiz sobre Synthetic Tools, eu chamo essa etapa de curadoria, que é você trazer todos os dados que você tem sobre o cliente, usar dentro do produto, ticket, suporte, conectar com as ferramentas que a sua empresa usa. Hoje, a Resense só está trazendo Notion, Google Analytics, mas daqui a pouco vai trazer Xpanel e outros. Eu realmente pretendo usar, eu uso ele já no meu dia a dia, mas de acordo com as demandas aparecendo, eu posso ir evoluindo. A segunda parte dele, para ele funcionar bem, eu chamo de preferências. Né? Você tem duas tabs, tem uma tab de regras e uma tab de saída. Basicamente, a regra é quando você define o que a IA, quais critérios a IA deve levar em consideração na hora de construir os perfis para você. A saída é basicamente como você quer ver esses perfis. Então, por exemplo, eu tinha marcado antes aqui, mas eu vou desmarcar aqui nome e idade, e vocês viram que quando eu alterei, ele já dá a opção de gerar gerar novamente os perfis. Os perfis que eu tinha gerado antes, eles trazem nome, idade, trazem, daqui a pouco eu abro isso para você, que é a terceira etapa, que é o output. Né? Então, na segunda etapa você configura, na terceira etapa você tem o output. Então eu vou gerar aqui o perfil novamente. Pronto, ele gerou. Os perfis foram gerados. Então eu tenho botado lá que eu não quero novidade, eu quero segmento comportamental, tá? E você pode também adicionar vários outras etapas aí dentro do perfil. Beleza, Edson, como é que isso ficou? Eu vou mostrar para você rapidamente. Ele gerou 4 para mim, baseado nos meus dados. Quando eu abro, esse aqui é o perfil, tá? Então você consegue navegar entre os perfis e vai mostrando o chat para você conversar com esse perfil. E você também consegue conversar com todos, tá? Aqui você consegue fazer a pergunta e ele vai responder todos. Deixa eu voltar aqui, qualquer um, só para explicar rapidamente sobre os perfis. Então, todo perfil ele vai trazer citações de referências, tá? De onde é que esse dado veio, se ele é inferido ou se ele é um dado de fato baseado nos seus dados. E às vezes acontece de você não trazer os dados completos, dados relevantes para criar perfis, então ele acaba inferindo, mas ele avisa que ele está inferindo. Então ele não tira isso do zero, ele avisa. E ele dá algumas notas para a sua qualidade dos dados. Uma das coisas que eu gostei de fazer o Resense que eu uso é que quando eu testo, quando você usa, você vai ver agora eu perguntando as coisas. Deixa eu perguntar uma coisa a ele aqui. Deixa eu perguntar alguma coisa. Aqui. Então aqui eu estou fazendo uma pergunta para ele, ele vai falando com esse perfil engajado. E aí ele vai me responder. E dentro da resposta, aí ele vai trazendo os codes da pesquisa, dos dados que você colocou, tá? Então, a IA do Resense sempre vai dizer o que é que está acontecendo com aqueles dados. E ele vai dar também para você instruções, dados que estão faltando, perguntas que você pode fazer baseado no contexto para você ir mais a fundo. Então, isso aqui, as pessoas que têm usado têm dado bastante feedback positivo sobre isso. Eu também tenho gostado muito da qualidade. Então, essas são as principais interações do que seguro, que sustenta o modelo do Resense. Agora, a gente tem algumas outras features aqui que para mim também são o extra que agrega muito, tá? A primeira delas é o Insight. Eu vou já abrir aqui para vocês verem. Ele está gerando também, então ele vai gerar insights. O que são esses insights? Ele vai olhar os padrões dos dados, não somente dos perfis, ele vai olhar os padrões dos dados, dos perfis, e vai destacar esses padrões, trazer potenciais formas de você explorar esses padrões. Será que esse padrão que a gente encontrou, você pode validar ele dessa forma e trazer potenciais recomendações. Essas recomendações são
features são ajustes, essas recomendações são basicamente ideias acionáveis, né? Coisas que você transforma o que você achou lá em padrões de dados e transforma em ação. Mas se você interage aqui, você vai ver que cada uma delas está ligado, quando você clicar no padrão, um padrão desse aqui encontrado, ele vai destacar qual validação tem a ver com esse padrão, quais recomendações tem a ver com ele, e assim você consegue brincar e descobrir bem, explorar mais essas. Você pode ver também as evidências aqui, ó, dos insights, na parte de padrões. Então, cada coluna dessa também tem explicação. Eu gosto bastante dessa parte. Eu uso para abrir um pouco mais a minha mente. E depois disso, quando eu vejo alguma ideia dessa, alguma recomendação dessa que faz sentido, eu vou conversar com algum perfil que eu queira e vou explorar mais em cima dessa ideia. Então tem essa feature. E tem outra que tem sido muito útil para a galera que tem usado com times, é o publicar. Quando você publica, ele vai gerar um link público. Eu vou mostrar. Ele gera um link público. E esse link público é isso aqui. Então os usuários vão ver esse link público e vai poder interagir com as pessoas. Então isso aqui tem sido muito útil. Tenho amigos que estão usando no time de marketing, por exemplo. Eles estão fazendo perfis de usuários sintéticos baseados em go-to-market, dados de vendas, e criaram os perfis e compartilhando com o resto do time. Então, o próprio time de sales está fazendo roleplay com esses perfis e através de... Uma coisa que eu queria mostrar, um extra aqui, outro extra, na verdade, que é sobre... Estou extremamente sem pauta, estou extremamente aqui automático, estou gravando esse vídeo porque eu tinha me comprometido. Temos em política, está tudo anotado, eu vou trazer alguns disclaimers aqui. Primeiro ponto, antes de eu mostrar mais feature, primeiro ponto, tá? Todos os dados daqui são criptografados. E veja por que precisou fazer isso. Como eu falei, como eu estou usando na minha empresa, na empresa do meu trabalho atual, eu estou trabalhando com dados da empresa, não são meus dados, são dados da empresa. Então eu preciso garantir segurança sobre esses dados. Então, a forma que a criptografia funciona de dados e de acesso está tudo registrado na documentação. Eu vou abrir rapidamente para vocês verem também como é que é lá. Mas você consegue ver na documentação como é que funciona a questão de API, a questão dos dados de segurança. Então, todos os dados aqui são encriptografados. Só quem é que vê esses dados, Iverson? Basicamente o usuário, que está inserindo os dados e vai colher eles depois, e a LLM na hora que você requisita. Ele não tem acesso o tempo todo, ele só acessa esses dados criptografados que abre a criptografia, o LLM extrai os dados, faz análises, guarda de novo. Então, meu foco em segurança é por conta disso. E o que eu ia mostrar para vocês agora é que, além de você fazer as integrações com o Notion, já lá está funcionando, e Google Analytics, você também consegue ter exportar a API e usar o MCP. Então eu também estou usando o MCP do Insense, eu uso o meu Cloud Code, e tem sido muito da hora. Eu faço alguns pensamentos ou faço algum protótipo e peço para o Insense usar os perfis X para testar. Tem sido um caso de uso muito, muito bom. E a documentação, deixa eu abrir lá de novo, desses MCP, essa aqui é a documentação, então você consegue ver segurança, planos, como é que funciona, por que eu estou cobrando, está aqui. Tem grátis também, mas por que tem preço, para você entender. E aí a documentação da API, está tudo aqui, tudo funcionando. Voltando aqui para a plataforma, é isso que eu tenho para apresentar para vocês um pouco de hoje. Qualquer dúvida, vocês chamem, e eu vou deixar o link na descrição. Valeu.